Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e hoje estou aqui para trazer para vocês uma novidade. Eu, na verdade, criei uma tiragem de cartas e acho que ela já vinha se desenvolvendo há algum tempo, tentando juntar os métodos de leitura que eu já tinha visto, alguns métodos de leitura e métodos de tiragem também, juntando tudo isso, tentando trazer para vocês uma forma mais assim associada à maneira que eu penso, a filosofia da existência do universo, a teosofia, o ocultismo, trazendo para vocês informações dentro dessa tiragem que tem ligação, de certa forma, com algumas outras tiragens, mas acho que ela é exclusiva, é diferente. Espero que vocês gostem. Então, fiquem comigo para ver essa tiragem, se tiverem interessados, logo depois da nossa vinheta. Eu já fiz até aqui a resenha de um livro sobre 200 tiragens, e que vocês já devem ter visto aí. Eu tenho vou deixar aqui um card para vocês verem esse vídeo, certo? Eu aconselho, acho interessante para vocês verem a gama de possibilidades e também para vocês entenderem o que é tiragem, o que é método de tiragem em si, certo? Mas vamos falar aqui também de método de leitura, e depois que a gente fizer essa abordagem usando alguns slides, eu também pretendo mostrar para vocês a aplicação, vou mostrar uma tiragem, eu vou mostrar uma simulação de tiragem de cartas aqui para vocês verem como é que funciona essa tiragem que eu inventei. Eu estou chamando essa tiragem, como vocês viram na thumbnail já, tiragem esotérica, mas pode ter outros nomes, tiragem ocultista, tiragem setenária, poderiam ter outros nomes. Todos esses nomes que a gente poderia vir a escolher são novos, porque eu procurei, busquei qualquer nome associado a essa possível tiragem aí, e busquei também ver se tinha alguma tiragem que pudesse ser chamada similar a essa que eu estou fazendo. Vocês vão ver que eu acabei agregando vários métodos de leitura e de tiragem também, numa só técnica, e espero que vocês gostem. Então vamos lá, vamos ver os slides aqui. Eu começo falando de uma possível classificação dos métodos de leitura, que são os arranjos dos arcanos. Existem, na verdade, dentro da linha de Ney Naif, da escola de Ney Naif, do curso que ele dá, ele fala de 4 métodos de leitura. Eu aqui vou mostrar só os 2 principais. Ele fala, além desses que eu vou mostrar aqui, 2 outros métodos que geralmente os tarólogos não costumam usar muito, que é um método básico, que você tira só uma carta, só um arcano, no meio de todas, você pega no conjunto todo, você separa uma carta e lê, faz uma leitura diária, alguma coisa desse tipo, uma leitura de autoconhecimento, que é o método básico, de leitura de cartas. Existe também um método italiano, que ele é um método meio assim complicado, porque ele separa um pouco as cartas. Muitos acham ele um método muito fragmentado. Aqueles que acham o método italiano muito fragmentado vão achar esse da tiragem esotérica que eu estou trazendo para vocês ainda mais fragmentado. Mas vocês vão entender que a intenção é essa mesmo, é de você tentar cobrir uma gama muito maior, muito grande de possibilidades de atuação das cartas em várias instâncias, em vários aspectos da psique humana e da realidade espiritual ou da alma humana, e que quando a gente divide as cartas em blocos, divide as cartas em determinados campos de atuação, a gente acaba entendendo melhor e usando melhor o conteúdo das cartas, e até tornando mais didática a utilização, porque a gente consegue apreender dentro daquele campo o que é que ela pode estar dizendo, o que é que ela pode estar passando como mensagem para a gente. Então eu já começo a dizer também que esse método de tiragem que eu estou trazendo para vocês aqui é bastante ligado ao autoconhecimento. Ele seria mais útil para o autoconhecimento do que qualquer outra coisa. Então, assim, o método italiano, que seria o outro que Ney Naif comenta, que é um método que trabalha muito com questões específicas, situações específicas da vida, Então, se for uma situação ligada ao plano mental, ele fala que a gente deve utilizar somente os arcanos maiores e os naipes de ouro e de espadas, deixando os outros de fora dessa leitura.
Quando se trata de do plano sentimental, emocional, que eu poderia dizer que estaria associado ao corpo astral, enquanto o primeiro está associado ao corpo físico, o corpo astral ligado ao sentimento, à emoção, etc., a gente poderia dizer que usaria os arcanos maiores e os naipes de ouro e copas, né? Porque também estão associados a os elementos terra e água, né? E que são os elementos mais densos, que estão associados também mais a sensação e o sentimento, né? Enquanto que o plano material, que eu falei que teriam os naipes de ouros e espadas, que seria mais elemento terra e elemento ar, estaria associado muito mais no plano material a questões de talvez do intelecto, considerando que no material você também precisa de trabalho, você precisa associar ao trabalho, e o trabalho exige o mental, exige uma atuação dentro do mundo físico para poder sobreviver, etc, etc. Então, a associação do mental e do sentimental, aí, do pensamento, né, e o sensação, sentimental não, sensação, que seria ouros e espada, está aí relacionado ao plano material, certo? Mas, de certa forma, eu acho meio forçado um pouco isso, mas tem a ver com a questão de poder mostrar a abrangência de cada naipe dentro da atuação humana. Muita gente critica porque, às vezes, você tem conteúdos que entram nas outras cartas que dizem respeito ao plano material, que estão lá no do sentimental ou no do espiritual, que a gente vai dizer ainda, mas de certa forma ele tenta tornar mais compreensível, mais fácil de ler para as pessoas que são iniciantes, né? No plano mental a gente teria os arcanos maiores e os naipes de espada e de paus. Envolve a questão do pensamento, da intuição, que envolve a questão do ar e do fogo, que está associado a esses naipes. E por último, no plano espiritual, teria os arcanos maiores e os naipes de copas e de paus, né, de copas ligada a sentimento e de paus ligada à intuição. Eu estou falando desses métodos de leitura antes de qualquer coisa, para começar, porque a criação dessa tiragem que minha, né, que eu fiz, ela tem a ver com esses 3 métodos de leitura. Ou pelo menos, não os 4, porque o método básico estaria fora, mas com os 3 métodos, e eu vou mostrar os outros 2 que são mais comuns através desse slide aqui que eu vou mostrar para vocês. Primeiro de todos, talvez um dos mais famosos é o método europeu. Não é o mais utilizado é o método americano, que eu vou mostrar daqui a pouco, mas nesse método europeu, a estrutura das tiragens, né, caracteriza-se por uma abordagem mais estruturada, onde os arcanos maiores e menores são frequentemente separados e utilizados em pares. Na interpretação das cartas, o arcano maior indica o que da questão, enquanto o arcano menor esclarece o como, né? Então, nesse método não se usa as cartas invertidas. Então, geralmente eles utilizam todas as cartas, se elas caírem de invertida, não muda a sua interpretação, né? Todas são analisadas com uma posição normal, né? Então, basicamente, é o método em que você separa os arcanos maiores e os arcanos menores na hora de fazer a leitura, e toda tiragem, todo método de tiragem que for usado, cruz celta, o peladã, ou a mandala astrológica, ou qualquer que seja, você tira uma carta de arcano maior e uma carta do arcano menor, separando os montes antes e embaralhando. Então você vai fazer uma leitura considerando que a carta do arcano maior sempre vai ter vai sempre prevalecer na leitura. Então uma vai estar ditando a realidade da situação. Então, se você tiver uma carta considerada, entre aspas, mais positiva como arcano maior e uma mais ou menos negativa como arcano menor, a positiva vai prevalecer, direcionando um pouco a interpretação para o que a carta do arcano menor tem a dizer, que é mais ligada ao cotidiano, ao dia a dia das pessoas, né? Então, por exemplo, se você tirar uma carta como o Sol, né, e tiver como arcano menor um 10 de copas, por exemplo, você vai ter sempre uma reinteração daquele significado, né, de felicidade, de uma realidade positiva, etc. Se você tiver uma torre como arcano maior e um 10 de espadas, você vai ter também uma confirmação da negatividade. Mas, por exemplo, se você tiver um Sol como arcano maior e um 10 de espadas como arcano menor, você vai ter aí uma compreensão de que
as coisas estão bem, mas pode ter ali algo que esteja escondido, que você não esteja vendo, que não seja tão positivo, que possa ser algo negativo para a sua vida e que você tem que chamar atenção, tem que ficar atento, observar, etc. Então, é importante ver onde essa casa, essas duas cartas caem para uma interpretação maior, porque na hora de fazer a tiragem eu falei aqui uma interpretação genérica, né? Mas você, a depender de onde essa carta se posicione dentro da tiragem que a pessoa está adotando, vai ter interpretações diferentes, certo? Bom, o método americano, tá aqui os dois com a numeração 1, né? Deixa eu corrigir isso aqui. Acho que eu vou tirar essa numeração aqui. Bom, no método americano, a estrutura de tiragens é a seguinte: adota uma abordagem mais flexível, onde arcanos maiores e menores são embaralhados juntos e distribuídos aleatoriamente em cada posição da tiragem. Na interpretação das cartas, cada carta é interpretada individualmente, considerando sua posição e relação com as demais no contexto da tiragem. E o uso das cartas invertidas é comum à leitura de cartas invertidas, adicionando camadas de significado e nuances à interpretação. Ou seja, usa arcanos maiores e menores embaralhados em conjunto. Quando eles são embaralhados em conjunto, você vai girando, dando a possibilidade das cartas inverterem, né? Muita gente até não sabe isso, fala-se às vezes nos livros sobre cartas invertidas e não sabem como é que elas podem se tornar invertidas no momento que você gira as cartas, tendo um cuidado também para não acontecer de girar todas e inverter todas, porque no fim das contas acaba todas as cartas ficando invertidas. Então você vai girando aleatoriamente, sem ter qualquer pretensão ou intenção específica ali na hora de posicionar as cartas de um modo ou de outro. E aí depois que você recolhe as cartas, você abre elas em leque e vai escolhendo as cartas e dispondo dentro da posição de cada carta, dentro das casas que vocês têm da tiragem, do desenho que vocês têm da tiragem, certo? Que é aquele desenho lá, que pode ser uma cruz, que pode ser uma linha, que pode ser um círculo, e aí vocês vão dispondo as cartas, certo? Bom, o fato de estar usando o método americano não quer dizer que a pessoa tenha que usar as cartas invertidas. Se a pessoa quiser, pode usar as cartas, todas elas sempre com a mesma análise, mas isso tem que ser decidido antes, porque você, de certa forma, trabalha isso no seu inconsciente como forma de interpretação, como forma de linguagem. O seu inconsciente vai trabalhar em cima disso, dessa situação. Outra coisa que também pode ser feita se a pessoa quiser, pode usar só os arcanos maiores. As pessoas que estão começando fazem isso. Então, de certa maneira, é uma mistura do método básico, que eu esqueci de dizer que no básico, geralmente as pessoas pegam só os arcanos maiores. Então, é meio que uma mistura do método de leitura do básico com o americano, quando você, de certa forma, pega só os arcanos maiores. Pode também pegar só os arcanos menores, se quiser saber alguma coisa do cotidiano da pessoa em si, certo? Então, essas são as variantes possíveis que a gente tem. E aí, nesse caso, a pergunta: qual que você usa mais? Na verdade, eu prefiro usar o método americano. Eu geralmente boto as cartas juntas, mas em muitas situações eu uso o europeu também, entendendo que as cartas, em alguns momentos, eu paro e penso assim: por que as cartas dos arcanos maiores, que têm uma maneira de ser interpretada, elas são colocadas em conjunto? Óbvio que elas são colocadas em conjunto, principalmente porque na hora da leitura a gente vai ter que saber se aquele ponto da tiragem que você está escolhendo, aquela casa da tiragem que você está escolhendo, se ela vai ter uma relevância maior para a sua realidade, se é algo que tem a ver com seu eu em si, ou se é algo que tem a ver com algo temporário, algo que está acontecendo naquele seu cotidiano, naquele seu momento, naquela sua existência, ou naquela situação que você está perguntando, que você está fazendo a pergunta, certo? Mas quando a gente quer realmente ter uma clareza, perguntando já sobre uma coisa que é relevante para você mesmo, como de autoconhecimento, quando é uma busca de autoconhecimento, o método europeu funciona mais, porque ele vai mostrar bem claramente dentro da divisão que vocês vão fazer de tiragem, o que é relevante, ou você também vai ter uma resposta tanto do macro, da sua realidade espiritual mais elevada, quanto da situação do seu cotidiano, na sua existência, ou especificamente ligada àquela pergunta. Quando você coloca duas cartas em cada casa
da tiragem, você vai estar tendo essa possibilidade de interpretação presente. Então, o método europeu também vai ser útil em muitas situações, e em muitas situações em que a gente vai buscar alguma resposta mais de autoconhecimento e tal. Agora, é interessante notar, né, isso aqui eu chamei a atenção, botei para não esquecer esse slide, né? É interessante notar que, apesar das denominações europeu e americano, muitos autores europeus renomados como Rajo, Banzhaf e Gerd Ziegler utilizam o método dito americano. A escolha entre os métodos depende da preferência pessoal do tarólogo e do contexto da leitura, sendo ambos eficazes em suas abordagens distintas. Agora, é importante também entender como que se divide o significado dos arcanos maiores e os arcanos menores, né? Os arcanos maiores, eles representam lições espirituais significativas, né? Arquétipos universais e eventos transformadores da vida do consulente. Quando uma carta dos arcanos maiores surge em uma leitura, indica que forças ou temas profundos estão em jogo, sugerindo mudanças ou reflexões importantes. Então vejam que os arcanos maiores estão tratando de uma realidade mais profunda do ser, né? O ser mais elevado, o ser mais no nível assim de, vamos dizer, da individualidade, como a gente chama na teosofia, né? Não da personalidade. A pessoa como um ser espiritual, a pessoa que vive a experiência de cada encarnação e permanece imortal, vivendo de uma encarnação, passando de uma encarnação para outra, né? A verdadeira vida, vamos dizer assim, né? Porque que a gente fala que vida nós temos só uma e existência nós temos várias. Bom, os arcanos menores, eles focam em aspectos cotidianos, desafios diários e situações práticas. As cartas dos arcanos menores fornecem detalhes e nuances sobre como as influências dos arcanos maiores se manifestam no dia a dia, oferecendo insights sobre ações específicas e decisões imediatas. Bom, aqui eu trouxe só algumas ilustrações que eu já tinha de outros slides que eu falava de tarô, né, mostrando algumas palavras-chave de cada um dos arcanos maiores, mostrando que eles têm um significado específico, né, para aqueles que estão realmente começando o trabalho. Eu quero dizer a vocês que é uma coisa importante, essa tiragem não é muito boa para quem está começando. Experimentem outras tiragens, aquela do passado, presente e futuro, aquela da carta do básico, né, da carta diária, para ir acostumando com o significado das cartas e também começando a dar menos importância ao método de tiragem em si, mas ao significado e como elas podem ser interpretadas dentro de cada casa, porque quando você chega na cruz celta, você já precisa estar com um domínio maior para poder juntar a informação que tem dos arcanos, que você tem de simbolismo ali, com a posição que a carta está dentro da tiragem. Aqui eu trouxe também essa ilustração do tarô das bruxas, porque eu vou usar na hora que for mostrar, fazer a experiência aqui, o tarô das bruxas. Eu já me coloquei na minha cabeça que, como eu tenho vários tarôs que eu gosto de usar, alguns nem tanto, eu vou, toda vez que eu for exemplificar alguma prática aqui de tarô, eu vou utilizar cada vez um deles que eu gosto de utilizar, para que eu possa diversificar, né, a apresentação aqui, não ficar só com o tarô, e de certa forma eu acabo escolhendo o tarô um pouco em função do que vai ser utilizado aqui como tema na hora de simular. Então essa vai ser a minha prática daqui para frente, de utilizar alguns dos tarôs que eu já tenho mostrado aí para vocês, tenho utilizado aí naqueles vídeos que eu falo da abordagem dos arcanos maiores, com os simbolismos dos vários decks, e que eu estou começando a fazer também agora dos naipes. Falta fazer agora o de copas, eu estou preparando, porque é uma coisa que dá um pouco de trabalho, e a gente trouxe aqui justamente esse slide para vocês terem uma ideia de como a gente pode fazer associação, né, de palavras-chave. Tem autores que não gostam muito de palavras-chave porque elas reduzem muito. Tudo bem, eu também acho que reduzem, mas ela serve depois que você já estudou o conteúdo, né, o significado daquele arcano, e aí você quer lembrar, você quer usar como gatilho, você quer usar como um instrumento de lembrança, aí acaba sendo algo interessante. Aqui eu trouxe também uma tabela dos significados dos arcanos menores, né, considerando os naipes e as cartas numéricas, né? Eu trouxe aqui porque muita gente não viu aquele meu vídeo que eu já mostrei esse slide, então ele já ficou tanto tempo lá para trás, que eu estou só chamando a atenção de que tem esse material. Quem quiser
pode dar um print ou utilizar esse material aí, porque foi baseado em vários livros, foi uma tentativa de buscar a essência desses significados. Não estou dizendo que está perfeito. Se vocês até acharem que precisa uma revisão de alguma coisa porque vocês discordam, ou se vocês tiverem uma opinião contrária de algum desses significados aí, sintam-se à vontade de falar aí no nosso canal, porque nosso canal é de aprendizado, é de troca, vai ser muito útil também se vocês puderem participar. Aqui já é sobre as cartas da corte, que elas podem ter um significado tanto de um evento como de uma pessoa, talvez até mais como uma pessoa em várias situações, se não uma pessoa mesmo, mas uma atitude específica da personalidade. Então já está atuando, se os arcanos menores, as cartas numeradas, atuam sobre situações do cotidiano da pessoa, nas cartas da corte a gente está falando de atitudes de personalidade, modos de ser da personalidade, né, que tem muito a ver com as funções da psique junguiana, né, e a gente vê aqui que a gente tem a divisão aqui de casa real, cavaleiro e valete. A casa real envolve o rei e a rainha, um tendo a autoridade, outro tendo a amorosidade, então um está associado ao ar, pensamento, o outro associado à água, sentimento. O cavaleiro é um aventureiro, defensor associado a fogo, intuição, e o valete, que é um estudante, um mensageiro associado à terra e sensação, porque é o aprendizado da vida na terra, né, da questão da vida material e tudo. Tem gente que discorda um pouco disso aí, vai variar um pouco e tal, mas eu acho que essa daqui, na minha opinião, é mais coerente dentro da análise, né, que a gente poderia fazer. Tem aqui essa frase de Eliphas Levi, do Dogma e Ritual da Alta Magia, que é um livro muito útil para entender o tarô, que ele diz assim: quanto às figuras, eis um último dístico para explicá-las. Esposo, jovem, criança, toda a humanidade, sobem por estes 4 degraus à unidade. Então é interessante porque ele está falando assim que no fim das contas todo mundo segue um caminho da psique, o caminho que a gente conhece, né, já. E aqui já falando ainda dentro dos arcanos menores, mais uma vez, né, a questão das cartas da corte, mostrando cada uma separadamente o significado, porque ali foi só enquadrando eles dentro das configurações das funções da psique, e aqui também um trabalho de pesquisa que eu ainda acho que precisa de ajustes, tanto a tabela, por isso que eu falei que se vocês quiserem dar opinião, eu fiz para uma palestra lá atrás, não revisei, preciso revisar, porque muitos outros livros eu obtive depois, e muitas leituras eu já fiz depois disso, para poder atualizar isso, então acho que também merece uma atualização. Eu usei aí também o tarô junguiano, que é aquele que eu trago sempre de Robert Wang, né, que como o primeiro item, né, sempre filha solitária, filha romântica, filha racional, filha impetuosa, isso aqui é desse tarô, então, e depois eu peguei palavras-chave de vários livros, quando elas apareciam em maior predominância, porque se existe um grupo de arcanos, vamos dizer assim, dentro do tarô, que é mais difícil de interpretar, eu considero os arcanos menores, as cartas da corte em especial, porque esses daí tem muita variação e tem muita possibilidade nos autores, a gente vê os autores falando de muita diversidade, e alguns escolhem uma linha de interpretação, outros escolhem outra. Eu escolho a linha junguiana, porque é óbvio, para mim parece que não é por acaso a coincidência de terem 4 arcanos e 4 figuras da corte juntando, formando aqueles 16 tipos psicológicos que a gente pode obter juntando 4 vezes 4 e fazendo a combinação desses 2 elementos. E aí a gente traz aqui mais algumas ilustrações que tentam confirmar isso. É de slides que eu já trouxe de outras palestras, eu estou aqui só lembrando, vou deixar um card aqui, e na descrição também vou deixar um card aqui mostrando essa palestra que eu fiz lá atrás há algum tempo, talvez tenha até um número de visualizações muito grande, mas mesmo assim talvez vocês não tenham visto. E na descrição eu vou deixar um link da playlist de tarô, de todos os vídeos de tarô que a gente tem aqui no canal, que eu acho que vai ser importante para quem está começando. Bom, aqui mostrando de novo, né, a sequência numerada, com uma outra tabela aqui, que eu não me lembro qual é a diferença da outra, né, depois a gente vai olhar, mas eu acredito que é uma síntese mesmo, né. E aqui eu trago, só para exemplificar para vocês, o que seria método de tiragem. A gente falou até então de método de leitura. Método de leitura em que como você distribui as cartas, como você
faz a sequência, como você escolhe usar os arcanos maiores e menores, e as interpretações que eles têm nessas divisões. E método de tiragem é quando você cria uma disposição, ou cria, no caso, cria porque eu estou criando essa minha aqui, né? Mas você pega alguma disposição clássica existente, mas vocês podem criar, cada um de vocês pode criar a sua. Eu só não aconselho fazer isso quando está começando, porque primeiro precisa pegar a prática. Então, nessa tiragem, que é chamada tiragem da tríade mística, a gente tem, vai buscar a característica principal do dia da pessoa, né? Essa é uma tiragem de leitura diária. Aí você tem o passado recente, você no presente e o futuro próximo. Então, o 1 é o passado recente, o 2 é você no presente, ou seja, o presente, o momento atual, e o futuro próximo. Então, é bem interessante essa leitura. Eu já usei muito ela e testei e já, poxa, vi como funciona para a gente mesmo, como esclarece o que foi que aconteceu antes, que originou, né, às vezes a causa do que você está vivendo no momento, o que você está vivendo agora, nesse instante, e as consequências. E nessas consequências, de certa forma, você vai ver o que é que vem pela frente, né? Então é muito interessante, eu já usei muito e tenho anotado o índice de resultados favoráveis, mostrando que funciona, né, para mim, e tenho anotado isso, tenho visto resultados bem interessantes. Aqui o método de tiragem da Cruz Celta, que tem 7, né, esse aqui eu ainda vou fazer um vídeo específico só sobre ele, porque ele tem variantes também de autores para autores. Então tem a sequência de 10 cartas, e que a gente tem aqui o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, aí subindo aqui tem o 7, 8, 9, 10, até a ordem dessa numeração varia de autor para autor, mas tem uma que é mais comum, que é essa que eu escolhi adotar aqui, né? Então vocês estão vendo aqui nessa ilustração, que está mostrando exatamente essa variação, né, que eu trouxe de um material que eu obtive em livros e na internet. Então você tem aqui no 1, significado, você no presente, o 2, carta cruzada, o bloqueio, a carta da cabeça é a 3, né, que é essa daqui, a carta da base, né, a da questão, que é essa de baixo aqui, a 4, a 5, a da influência do passado, a 6, o futuro imediato. Então, de certa forma, resgatando um pouco aquela tiragem da tríade mística que eu falei antes, né? É quase como se a Cruz Celta fosse uma ampliação dela, né? A 7, você tem aqui embaixo, né, a situação atual, a abordagem. A 8, você tem o fator ambiental, forças externas. O 9, você tem esperanças e temores, emoções. E a 10, o resultado final, né, que é o provável resultado final em função desse processo todo. E ainda existe aqui uma possibilidade de você criar uma leitura adicional, que é você no presente, ou uma simplificação da Cruz Celta, né? Que é você no presente, o que está ali bloqueando essa carta aqui, e o que você pode fazer para desbloquear. Então isso também é como se fosse uma Cruz Celta reduzida, né? Uma simplificação da Cruz Celta, né? Bom, agora vamos à nossa tiragem. A nossa tiragem se baseia naquela questão clássica da teosofia da tríade superior, né, da trindade da alma, vamos dizer assim, dos 3 elementos Atma, Buddha e Manas, que estaria aqui em cima, esses elementos aqui 5, 6 e 7, ligados por essa linha aqui à quaternidade terrestre, ou seja, aqui é a terra, aqui é o céu, aqui é a personalidade, aqui é a individualidade, aqui é o ser material que reencarna, encarnação a encarnação, e aqui o ser espiritual que sobrevive à morte e que continua eterno e que é imortal. Então, por aí você já vê que essa tiragem está relacionada mesmo ao autoconhecimento, está relacionada a uma transcendência, está relacionada a uma visão esotérica, ocultista, e não é só isso, porque a gente acaba conectando aqui também a tiragem italiana, que muita gente não é favorável a ela e tal, mas eu tentei dar uma simplificada, trazendo, na época em que eu pensei nessa tiragem, eu nem conhecia o método de tiragem italiano, e eu já venho desenvolvendo há algum tempo, não é da agora só estou, digamos assim, trazendo para vocês conhecerem, né? Mas vamos lá. Então, o esquema da tiragem esotérica é o seguinte: a carta número 1, questões de trabalho e finanças. Nessas cartas aqui, nessa tiragem, você só usa o naipe de ouros. Tiragens, questões de trabalho e de finanças, é o físico, né? Vamos dizer assim. Nas questões de relacionamentos emocionais, que é o número 2, você só usa o naipe de copas.
você separa os naipes e vai tirando a carta, embaralha, 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 e tira uma carta e vai colocando. Aqui no 1 você só coloca as cartas do naipe de ouros, no 2 só as cartas de copas, no 3 questões de estudos e mentais, os naipes de espadas que vão estar aqui nesse 3, e no número 4 são questões de motivação e de intuição, né, religiosas, coisas assim do ímpeto, da maneira de pensar sem racionalizar muito, essas questões da libido e da sexualidade de alguma forma, mas também do lado mais nobre humano, que é da busca da vontade espiritual, de crescimento, etc. Então, tudo isso é unido nesse 4 aqui, que é relacionado ao fogo, e que seriam os naipes de... engraçado, aqui eu botei fogo, mas seria paus, né? Os naipes de paus. Desculpem aí que está o erro, mas assim, na verdade seriam os naipes de paus, né? Bom, nas cartas 5, 6 e 7, que estaria na tríade superior, nós temos essa tríade aqui, Manas, Buddha e Atma, que é a tríade superior, que é a tríade que representa a alma humana dentro da filosofia indiana, e a gente pode dizer que a primeira, Manas, é a atitude no nível mental superior, e nesse aqui a gente usaria somente os arcanos maiores de 1 a 7. Eu até pensei que poderia, no início eu até pensei assim, poderíamos usar todos os arcanos maiores, né? Mas eu acho que pode ser isso também. Eu acho que é uma variante dessa nossa tiragem, eu já testei algumas vezes usando os arcanos maiores, mas o que eu percebi é que a leitura fica mais limpa. Por mais que pareça fragmentado, gente, acaba sendo uma coisa muito mais direta para a gente, isso. A gente ter uma resposta dentro do mental superior, né, aí acontecendo das coisas que nos inspiram, que vão estar nos ajudando nesse processo, porque a gente sabe que os arcanos do 1 a 7 tem um pouco dessa divisão aí, né? Mas é claro que fica livre para a pessoa, se quiser usar os arcanos maiores todos, nessas 3 cartas que serão tiradas aqui, tudo bem, tranquilo e não há problema nenhum. Assim como também, se a pessoa quiser, pode misturar aqui o método americano e usar todas as cartas para todas essas 7 e utilizar apenas o significado que está aqui nesse esquema da tiragem. No Budi, que seria atitude do nível intuicional, a gente teria os arcanos maiores de 7 a 14. Aí você diz assim, mas poxa, mas aqui não já é intuição? Bom, mas intuição no nível superior, isso é a mente superior atuando, né, como considerando a tríade da alma, porque o que está em cima é como o que está embaixo, então a alma se manifesta tanto no mental inferior como nesse intuicional, etc., trazendo o que está nesse nível mais transcendente. Então, buscar essas informações aqui nesses arcanos seria simplesmente motivar, direcionando as posições das cartas, né, dos arcanos, direcionar a busca de uma resposta dessas situações mais elevadas da gente. E por último, o Atman, que seria uma atitude no nível espiritual, a gente usaria os arcanos maiores de 14 a 21, certo? Então, assim, um representante da alma aqui eu colocaria o louco, e um representante da materialidade, do mundo real, da atuação no mundo real, seria o mago. Então, há quem diga assim que o louco e o mago são a mesma pessoa, só que em facetas diferentes, um numa realidade espiritual, outro na realidade material. Não é à toa que ele tem os 4 elementos na mesa dele para atuar no mundo físico, certo? E aqui eu trouxe uma ilustração de exemplares, né, de arcanos maiores, de arcanos menores, e de arcanos maiores, né, todos esses aqui, e aqui o ás de cada arcano menor, certo? Bom, agora nós vamos fazer exatamente o trabalho de exemplificar. Vamos fazer uma tiragem específica, mostrar para vocês aí como é que a gente utilizaria, aplicaria essa tiragem esotérica, para vocês terem uma ideia na prática como é que ela funciona, como é que eu costumo usar ela, certo? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos ver então como é que é a utilização dessa tiragem, né? Essa tiragem esotérica aí que a gente está chamando. Eu separei aqui o naipe de pentáculos, né, ou ouros, o naipe de copas, né, ou taça, o naipe de espadas, né, e o naipe de paus, né. Bom, quanto à decisão sobre os arcanos, é interessante como que vai ser essa distribuição, já que a gente está tratando de 1 a 7, né, 14, 21, 7, 14, 21. Então, por exemplo, a gente poderia pensar assim, qual é a divisão em 7? Eu até quando eu distribuí aqui, eu distribuí errado, porque o louco é uma carta que tem que ficar de fora.
Isso eu esqueci de falar no método de tiragem. Então a gente tem que pegar o 7 aqui desse, né? Então a gente considerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que seria o mago, a alta sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o papa, né? O hierofante. Aqui a gente tem os amantes e o carro, né? Então a gente coloca aqui esses 7. Depois a gente teríamos que pegar os outros 2 que ficaram aqui, né? Esses 2 para formar 7. Então a gente teria a força, o eremita, né? A roda da fortuna, a justiça, o pendurado, a morte. Na verdade, esse fica cá. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, do 8 ao 14, inclusive no nosso slide estava lá, de 1 a 7, 7 a 14, 14 a 21. Não, na verdade é de 1 a 7, de 8 a 14 e de 15 a 21. Então a gente tem o 15, que é aqui o diabo, né? Que está assim representado aqui como uma sombra, né? O lado sombrio. A gente tem aqui a torre, a estrela, a lua, o sol, o karma, que na verdade aqui é o julgamento, e o mundo, né? Então, considerando a nomenclatura que é usada para essas cartas. O louco é o único que fica de fora, porque o louco é que vai fazer essa viagem. A pergunta que a gente está fazendo dessa carta esotérica é justamente a pergunta do louco. Então, o louco não é uma resposta, o louco é uma pergunta dentro dessa tiragem, certo? Então, ele fica de fora como um coringa, e ele pode até aparecer em alguma dessas interpretações aí, certo? Bom, então vamos deixar ele aqui. E aí o passo seguinte é fazer a pergunta. A pergunta simulada que eu vou usar aqui é assim: o que eu preciso fazer para superar os obstáculos à minha evolução espiritual? Essa é a pergunta que eu vou estar fazendo aqui na tiragem. Então, o que é que eu faço? Primeiro passo, eu pego o naipe de ouros, né? Dou uma embaralhada aqui, certo? Cada um faz a sua embaralhada. Tal. Então, eu geralmente gosto de fazer sem olhar as cartas, né? Porque de certa forma não teria uma influência visual. Então aqui, baralho, você vê que são poucas as opções, são poucas as nuances que podem acontecer aqui de troca de posição, etc. Então não tem necessidade nem de cortar. Na verdade, aqui o que você pode fazer é fazer essa distribuição em leque e pegar uma carta que você visualizou, certo? E aí pronto, eu vou botar essa carta na posição 1 aqui, certo? Na posição 1, cá embaixo. Aí eu faço o mesmo com os naipes de copas. Embaralho, dou uma embaralhada. Uma coisa que é interessante, se na hora de embaralhar uma carta cair, escapulir no processo de embaralhamento, vocês pegam essa carta, certo? Aí, ó, o leque, tira a carta, coloca aqui na posição 2. Bom, isso, naipe de copas. Agora o naipe de espadas. Estão vendo aqui? Embaralho ele, mesmo esquema. Leque. Escolho a carta. Vou colocar ela na posição 3. E agora os naipes de paus. Embaralho eles. Essa questão do embaralhar, é importante a pessoa estar bem concentrada na questão que é, né, de cada um dos itens aqui, né? Então, só para lembrar para vocês, na carta 1 são questões de trabalho e finanças, na 2, questões de relacionamentos e questões emocionais, na posição 3, estudos e questões mentais, questões assim, de pensamento, do uso da mente, e por último, as questões motivacionais e intuitivas, né? Bom, vou agora botar aqui para pegar a última, que seria a posição 4, que é da intuição. Bom, feito isso, eu já tenho aqui as 4 cartas das primeiras 4 posições daquela parte do quadrado, né? Agora vamos pegar a posição 6, que utiliza essas primeiras 7 cartas.
Então eu vou embaralhar essas primeiras 7 cartas aqui. É difícil quando você tem poucas cartas para embaralhar, mas é importante, né? Você pode usar diferentes métodos de embaralhamento, né? O importante é que depois vocês abram o leque e escolham uma carta sem que ela tenha sido uma opção escolhida diretamente por vocês. Então vou colocar ela aqui na posição 5. Depois eu venho com esse de 8 a 14. Dou uma embaralhada aqui dentro do possível quando se trata de 7 cartas. Dou uma misturada aqui. Escolho no leque a carta da posição 6. E por último, nesse montinho aqui, eu dou uma embaralhada. E escolho a carta que vai estar na posição 7. Bom, agora vamos ver quais são os resultados. Começando pela 1, nós temos aqui o 7 de pentáculos. Na 2, nós temos o 2 de copas. Na 3, nós temos o valete de espadas. Na 4, o 4 de paus. Olha que interessante. Na 2 a gente teve 2, na 4 a gente teve 4. Na carta número 5 nós temos os amantes. Na carta número 7, o pendurado. Não, 6. Na carta número 6, o pendurado. E na carta número 7, a lua. Olha que disposição interessante. Vamos ver então o que a gente pode tirar disso aí, né? Primeiramente, a posição número 1, que diz respeito a questões de trabalho e finanças, né? Deu um 7 de ouros, né? 7 de pentáculos. Então, um 7 de ouros aqui, né? Pode indicar que a gente está se dedicando arduamente, né? Na nossa vida profissional e financeira, né? E é um momento de refletir sobre os resultados que a gente teve, que a gente obteve. Então, isso é uma carta que trabalha a avaliação. A gente viu muito isso aqui no nosso canal já, porque a gente estudou as cartas de ouros com mais detalhes, né? Então, é um momento de reflexão, né? Para a gente ter paciência, avaliar os esforços que a gente já investiu trabalhando, né, com essa questão. E aí, nesse caso, como a pergunta foi relacionada a crescimento espiritual, então refletindo sempre o trabalho dentro desse enfoque, né? Que a gente nunca pode separar a nossa vida espiritual de nada. Então, o nosso trabalho tem uma influência muito forte no nosso crescimento espiritual, se a gente tem uma perspectiva, né, de acreditar que há uma evolução espiritual, que a nossa vida na Terra tem uma razão de ser espiritual. Então esse é o momento de refletir, de avaliar o que já temos feito e se o que temos feito está trazendo frutos, benefícios, principalmente considerando que o trabalho nem sempre nos ajuda ao nosso crescimento espiritual. Então refletir se é o momento de mudar alguma coisa, se teria que trazer alguma reflexão para uma mudança. E eu estou sentindo isso um pouco, né, nessa necessidade. Eu tenho dito aí direto no nosso canal sobre a minha busca de passar para a arte-terapia como numa formação junguiana. Isso já é uma mudança de trabalhar com outra vertente, com outra frente, que é muito mais associada a essa linha que eu tenho buscado, né, de autoconhecimento, de crescimento, né? Então, esse eu entendo que foi a interpretação feita e que se encaixa plenamente, né, com essas buscas do desenvolvimento espiritual que assim, exige um tempo e dedicação e que eu estou tentando também fazer a partir da minha autoavaliação, da avaliação do que eu tenho feito na minha vida, certo? A posição 2, que é questões de relacionamentos, deu aqui um 2 de copas. Não vou dizer que é uma coincidência tão grande assim com o fato de ser copas, porque a número, né, a naipe de copas é justamente associado a essa casa 2, e a gente separou justamente as cartas de copas para tratar dos relacionamentos.
mas coincidente aqui aconteceu com o número 2, né? Que tem um 2 de copas. E aí o que é que está sendo dito aqui? O 2 de copas, ele representa uma harmonia, né, e uma união nos relacionamentos. É uma carta que sugere assim uma parceria equilibrada, né, e conexões profundas, emoções também profundas, digamos assim, importantes para o crescimento da pessoa. E no caso, numa abordagem espiritual, é importante também para essa relação espiritual, essa troca, essa interação que é necessária. Isso tanto vale para parcerias de trabalhos que podem ser feitas, e eu sinto que eu estou muito predestinado a isso, tentando fazer um trabalho aí que por enquanto ainda não posso revelar, mas que estamos tentando fazer algo com parceria aí, algumas parcerias. Então, para mim, casou perfeitamente essa, digamos assim, essa carta que dá uma interpretação de que vão ser necessárias parcerias harmoniosas para que a gente possa continuar o nosso trabalho evolutivo, enfrentando os desafios que a gente tem e também tentando ir além do que a gente já está indo dentro do nosso caminho, né, de avanço espiritual. No 3, na posição 3, a gente, que significa questões de estudos, né, e mentais e pensamento, e associada ao mental, o mental concreto, o mental físico, o mental do mundo, porque a gente vai ver lá em cima que tem humanas, que é o mental superior, esse é o mental inferior, que envolve uma linguagem, envolve imagens, e veio aqui o valete de espadas. O valete de espadas, ele tem a ver com curiosidade intelectual em especial, né? Uma busca por conhecimento, e eu digo que é uma carta perfeita para esse ponto aqui para mim, porque se existe uma característica associada a mim que eu posso dizer que acontece, é essa curiosidade, essa busca de coisas novas, de aprender coisas novas. Eu tenho aquela mania de ficar olhando os livros na estante, que eu até já comentei aqui já há muito tempo atrás, mas para os inscritos mais recentes talvez não tenham visto esse comentário meu, que às vezes eu fico assim, né, olhando para a estante, olhando as lombadas dos livros para ver qual que teria alguma informação que me trouxesse algo de novo, e às vezes pelo título eu pegava e buscava, abria aleatoriamente e acabava encontrando uma coisa que era para aquela noite, para aquele aprendizado. Isso continua existindo comigo, não fazendo mais isso, mas pegando os vários livros que às vezes me aparecem como opção de estudo, e aí eu vou folheando, olhando, estudando. Nem sempre eu estudo um livro inteiro, às vezes eu estudo por tema, eu pego um tema presente no livro, presente em outro, às vezes eu já li o livro, aí eu pego de novo um tema que eu sei que tem em determinado livro. Então essa curiosidade, essa busca, né, ligada ao conhecimento, ligada a esse aprofundamento das questões mentais, que eu sinto a necessidade dentro da linguagem mesmo, né, que é a questão do mental inferior, que envolve uma imagem, envolve uma conexão com a realidade, o mundo daqui, né? Então, para superar esses obstáculos espirituais, é essencial que eu possa manter a mente aberta para esses dispositivos, essas coisas que acontecem no mundo do aprendizado, né? Como uma perspectiva para permitir que eu adquira mais conhecimentos e possa iluminar o meu caminho espiritual nesse sentido, né? Bom, na posição 4, a gente tem aqui questões de motivação e intuição, que a gente tem no caso o 5 de paus. O 5 de paus, ele está representando aqui conflitos, desafios, né? Muitas vezes assim, são desafios relacionados a diferentes de opiniões ou de competições de temáticas, de assuntos. E quando se refere a algo intuicional e que tem muito a ver com a questão da evolução, né? Aqui a gente pode ver que a carta pode estar sugerindo que a gente pode estar assim, enfrentando conflitos, né, que afetam essa motivação e essa intuição, e reconhecer e abordar esses conflitos internos é uma coisa que pode ser importante nesse momento para restaurar uma harmonia, né, e permitir que eu possa ter uma intuição maior que guie meu processo espiritual. Então, realmente eu encontro que algumas coisas tenham percebido, alguns conflitos que têm acontecido comigo, né, e esses conflitos aos poucos vão se superando, e à medida que vão superando a gente vai encontrando as trajetórias para poder vencer, né, o caminho que precisa ser trilhado, ser traçado. Bom, aqui a gente fecha o quaternário, né, do físico, do emocional, do mental e do espiritual ou intuicional. Aliás, espiritual não, intuicional mesmo, né?
Aí a gente começa o ciclo da alma, né? Que é aquele Manas, Buddhi e Atma. Então a gente pega aqui, na posição 5, que é o mental superior, tem os amantes. Então, a carta dos amantes, estando aqui associada ao plano mental superior, pode indicar, sim, uma necessidade de a gente alinhar as escolhas, né, e os valores mais profundos que a gente possa ter, porque essa carta não tem a ver só com relacionamento amoroso, né, e talvez nem seja esse o significado mais importante. Talvez os dois de copas tenham até mais a ver, que é esse que saiu aqui, mas esse tem a ver também com escolhas. Então tem a ver com as escolhas afetivas e outras escolhas mais também. Então caiu aqui justamente no plano mental superior, porque ela pode sugerir assim, decisões conscientes que podem estar alinhadas com o meu propósito espiritual, que possam estar alinhadas ao inconsciente também. Então esse casamento alquímico necessário entre o meu eu consciente e o meu eu inconsciente, que é um namoro que já está acontecendo há muito tempo nesse processo de confronto das buscas mais internas, né? Essa busca de refletir sobre essas escolhas para garantir que elas estejam em harmonia com o meu verdadeiro eu, né? E que possa facilitar o meu crescimento espiritual. Isso tudo são caminhos que essa carta sugere nesse ponto aqui da análise, né? Bom, agora na posição 6, que a gente tem o Buddhi, né, que é ligado ao intuicional, a gente tem o pendurado, né, ou o enforcado. O pendurado, né, ele representa, assim, nesse caso aqui, uma pausa, né, uma mudança de perspectiva e uma pausa também, né, considerando que no plano intuicional a gente tem uma necessidade de mudança, de, assim, virem coisas que não são do racional e virem assim como um ímpeto, virem como uma intuição, como uma energia psíquica dentro da linguagem junguiana, né? Uma libido que dá vontade espiritual de fazer alguma coisa, de acertar, de fazer algo positivo. E isso muitas vezes vem em profusão, vem em muita força e vem com muita energia, né? E é preciso que a gente, em alguns momentos, pare para refletir e não fique só usando o mental e use, de certa forma, o intuicional, que é muito forte em mim, porque eu tenho um elemento fogo muito forte no meu mapa e ele é muito forte também na minha vida. Nessa coisa de às vezes ter um intuicional mais forte do que o racional, de pensar, de fazer coisas até que podem parecer ilógicas e ter uma pausa para refletir e buscar isso, né, sedimentar isso nas esferas mais densas do mental, do emocional e do físico, fazendo isso se refletir em determinado momento, essa pausa e esse momento de focar, de olhar por outros olhos, é o que o pendurado traz aqui, com certeza, né, fazendo com que a gente possa dar mais tempo à alma para os insights mais profundos, né, e os avanços espirituais que possam acontecer. E por último aqui a gente tem a Lua, né, na posição do Atman, que é a posição 7, que tem a ver com o espiritual. Então, a Lua aqui na perspectiva espiritual pode simbolizar que é o inconsciente presente como forte aqui dentro das ilusões, da intuição, essa busca mais interna que eu preciso fazer, aquele confronto do inconsciente que eu falei nesse instante, né? Essa busca do plano espiritual que ainda está obscuro e que está apresentando ilusões que precisam ser reveladas, né? Então, confiar em minha intuição para a gente estar disposto a explorar esse mundo interior, isso tudo é o que a carta pode dizer que pode ser uma solução para melhorar no nosso processo de crescimento espiritual, porque a gente não pode esquecer a pergunta que foi feita, né? Quais são as barreiras e as coisas que poderiam ser superadas e como poderia superar, e essa busca de tentar confiar mais nas intuições, confiar mais no inconsciente, fazer do inconsciente algo que possa ser revelador e importante nesse processo. Então, ou seja, no geral, a tiragem que a gente fez aqui, né, trouxe para a gente uma reflexão que permite a gente superar os obstáculos, né, na minha evolução, com paciência, com reflexão sobre as minhas ações, no cultivo dos meus relacionamentos, no entendimento de que eles são importantes e que precisam ser harmoniosos, com uma abertura para novos conhecimentos, com uma resolução de conflitos internos, com um alinhamento das escolhas com os meus valores mais profundos, com uma disposição para o meu eu de mudar de perspectiva, com uma confiança, né, na minha intuição, para que a gente possa navegar com mais confiança nas incertezas internas que possam surgir pela frente nessa minha caminhada de redenção espiritual, né? Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa mostra do que a gente fez na nossa interpretação aqui.
e que sirva para vocês refletirem se vale a pena fazer com vocês também. Não é uma tiragem que vai ser usada para vocês sempre fazerem com as pessoas, não é uma tiragem que seja usada muito cotidianamente para todas as situações, mas eu acredito que como caminho para busca de autoconhecimento, ela é muito útil, pelo menos tem sido muito útil para mim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse método de tiragem que a gente criou aí. Vocês viram que tem variantes que vocês podem utilizar de diferentes formas. Vocês viram que a maneira como eu uso, na verdade, já é de algum tempo praticando, utilizando ela, e que a gente foi chegando a esse caminho, mas é um caminho pessoal, é uma busca pessoal. Pode ser que vocês prefiram de outra forma, escolhendo inclusive outro baralho, porque talvez vocês não tenham esse, não importa o baralho que vai ser usado, mas de certa forma é interessante perceber que é uma linha de tiragem diferente, que tenta dividir um pouco didaticamente e um pouco, de certa forma, também em aspectos, em áreas de atuação, campos de atuação das cartas, né, dos naipes das cartas. Né. Eu ainda pensei na possibilidade também de separar as cartas da corte em alguma divisão, mas eu acho que elas estão muito bem dentro dos naipes, porque elas também têm o que informar em cada uma das tiragens ali do 1 ao 4, então elas acabam sendo úteis também do jeito que elas estão, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like aí, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações toda vez que a gente colocar um vídeo novo no nosso canal sobre temas como esse e de outros similares da cultura esotérica, ocultista, psicológica e de outros temas similares e que vocês já estão vendo aqui no nosso canal serem colocados, certo? Maratonem de vez em quando aí, porque tem muita coisa boa, viu? Muitas coisas que talvez interessem a vocês, certo? E se quiserem também, comentem alguma coisa, falem sobre essa tiragem, falem o que acharam, falem se tem alguma tiragem pessoal que gostaria de mostrar, quem sabe até fazer uma conexão conosco para a gente trazer aqui para o grupo alguma possível tiragem que vocês tenham, que vocês queiram trocar ideias com a gente. Eu estou com um canal no Instagram, vou deixar o meu Instagram aí na descrição, e vocês vão poder ter contato comigo se precisar, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.